Rapaz, amados, que bom poder ter esta oportunidade de estar aqui com você. Eu sou Alexandre Coutinho, presbítero aqui na Assembleia de Deus de Vila São José, tendo o nosso pastor Elias Amorim. Foi nos dado esta oportunidade, uma honra muito grande, que podemos nos dirigir a você e encontrar aí no aconchego do teu lar ou do teu trabalho, dizendo que eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. Nós temos um tema, está no Evangelho segundo escreveu João, Evangelho de São João, no capítulo de número 20, versículo de número 19. E o tema é Jesus, a paz em meio à crise. Eu queria compartilhar com você versículos na palavra de Deus que está no Evangelho de São João, no capítulo de número 20, Evangelho de São João, no capítulo de número 20, e os versículos, a partir do versículo 19, que diz assim: Então, naquele mesmo dia, sendo o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, estavam reunidos, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o seu lado, e então os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Versículo de número 21. Então disse Jesus novamente: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Versículo 22. Então, tendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Mensagem que o Senhor colocou no meu coração para estar compartilhando com você em meio a este caos que aí está. Estamos vivendo tempos conturbados, né? Frente a esta pandemia que tem ocasionado, né, muitos problemas e tantas dificuldades para nós. Estamos aí vivenciando esta quarentena, é um pedido dos governos, né, para que a gente esteja na nossa casa. Estamos sendo impedidos, né, de estarmos cultuando nas nossas igrejas e congregando. Isso tem sido muito ruim, mas eu dou graças a Deus de que em meio a tantos problemas, a tanta dificuldade, Deus, através da sua palavra, tem elucidado a sua vontade para nós. Foi por isso que eu venho compartilhar com você nesta oportunidade tão especial, dizendo que Cristo, Ele traz paz às nossas vidas em meio à crise, em meio às situações de adversidade. A gente lê um texto que a gente pôde ver que quando Jesus ele é morto ali na cruz do Calvário, ele entrega a sua vida na cruz do Calvário e após ao terceiro dia ele ressuscita. Só que o texto em que lemos vai retratar a condição em que os discípulos estavam vivenciando um momento de dificuldade, vivenciando um momento da ausência. Eles não estavam habituados com esta ausência. A ausência de quem? A ausência do Mestre, a ausência do Senhor Jesus, aquele que outrora pôde proporcionar a eles tantos milagres. Eles acompanharam tantos milagres da parte do Senhor. O Senhor Jesus tinha uma palavra a todas as ocasiões. Jesus tinha uma palavra de esperança a todas as situações. Mas agora, Jesus já não está com eles. E eu me levo a este texto e parece que eu estou lá naquela sala com os discípulos, né? Os discípulos todos fechados, e a gente vai ver que no versículo 20 eles estavam atemorizados, eles estavam
com medo, medo daquilo que se podia acontecer com eles. Sem dúvida, havia uma multidão procurando-os para também ceifar as suas vidas, porque o Jesus a qual eles apregoava, segundo aqueles que perseguiam o Senhor Jesus, segundo o que eles entendiam, agora esse evangelho já não seria mais disseminado, os discípulos já não estariam mais com ânimo para poder divulgar, para poder propagar ou dar continuidade às palavras de Jesus. Mas eu me levo agora à aflição em que eles estavam vivenciando. Como deveria ser aquela situação? Mas de repente, frente àquela ocasião, frente àquela sala gelada, frente àquela sala gelada, eu digo por causa do medo. O medo, ele faz isso, o medo, ele paralisa as nossas atitudes. O medo, ele causa sensação de frio ou calafrios no corpo de alguém que sente medo, é normal. E aí a gente pode entender que, de repente, a isso tudo, Jesus rompe as barreiras daquele local. Ou seja, a janela não impediu para que ali ele entrasse. As portas ou a porta daquele lugar não foi precisa ser aberta para que ele entrasse. Jesus rompeu esta condição e rompeu principalmente o medo em que estava instaurado naquela sala. Jesus se apresenta aos seus discípulos e isso me chama bastante atenção, meus irmãos, porque naquele momento Jesus ele traz uma palavra diferenciada que mudou o status daquela situação que ali acontecia. O momento era de medo, o momento era de pavor, o momento era de desespero, o momento e agora, o que é que nós vamos fazer? Mas quando Jesus chega, Jesus muda esse cenário, e a palavra de Jesus, a primeira fala de Jesus é o seguinte: paz seja convosco. Olha, queridos irmãos, é interessante de que eu posso entender que esta palavra de Jesus, ela trouxe uma condição àqueles discípulos, a condição de que foi entregue a eles através dessa palavra. A primeira foi para que eles tivessem uma reação frente ao medo. E a gente pode discorrer de que Jesus, quando ele chega naquele lugar, ele muda o quadro. É bem preciso entender de que quando a gente também vai correlacionar este texto com o Evangelho, segundo escreveu Lucas, e o capítulo de número 24 também, Lucas escrevendo, vai nos fazer entender o que aconteceu nesta sala, quando Jesus chega, é que ele traz a sua palavra de paz, uma palavra de conforto, mas que gera nos discípulos uma reação. E a reação que era gerada naquele momento era a perca do medo. O medo, a partir daquele momento, teria que bater em retirada. Sabe por quê? Porque com eles ali estava Jesus, aquele mesmo que os tinha chamado, Jesus, aquele mesmo que tinha os feito vivenciar tantos milagres. Quem sabe, nesta hora, você possa estar parado por causa do medo. O medo paralisou você, o medo paralisou as tuas atitudes, o medo paralisou as tuas ações, mas nesta tarde, ou noite, ou manhã, como queira, em que esta mensagem esteja encontrando você, eu quero te dizer que Jesus rompe a condição da adversidade e transforma o momento, e manda embora o medo. Parece que eu vejo Paulo escrevendo a Timóteo
quando em uma das suas cartas ele fala para o jovem obreiro dizendo o seguinte: olha, Timóteo, Deus não nos deu espírito de temor, ou seja, ele não nos deu espírito de medo ou de covardia, mas sabe qual foi o espírito que ele condicionou a nós? O de amor, de fortaleza e de moderação. É isso, meus irmãos, que nos faz avançar em meio às crises. A segunda condição e a reação que acontece no encontro de Jesus nesta sala aonde antes estava instaurado o pânico, o caos, foi que Jesus se apresenta para eles. Lucas diz que Jesus, ele se apresenta, Jesus mostra as marcas, Jesus mostra a marca do lado, Jesus mostra a marca das mãos, e aí a gente vai ver que este fato encontra, na verdade, a Tomé, aquele que ainda estava incrédulo, mas também vai encontrar aos discípulos, sabe para quê? Para dar veracidade ao amor com que Jesus estava tendo com eles. Porque havia aquele ferimento do seu lado direito? Porque havia marca do escravo nas suas mãos? Isso era o retrato do tamanho do amor que Jesus tinha por aqueles discípulos, amor demonstrado na cruz do Calvário, amor demonstrado frente a todas as acusações ou que a lei, através do pecado, apontava para a morte, mas estas marcas trazia para os discípulos uma esperança em meio a toda esta situação. Há alguém que verdadeiro nos ama. Esta palavra também eu tiro para nós aqui nesta tarde. Jesus nos ama acima de todas as pandemias que possa acontecer. Sabe por quê, irmãos? Precisamos estar atentos de que o nosso Cristo está às portas a vir buscar a sua igreja, a vir buscar a sua noiva. Não são estas crises frente a esta pandemia que aí está, o Covid-19 ou coronavírus, como queiram, que vai paralisar, irmãos, tudo aquilo que o Senhor já colocou e preparou nas nossas vidas. Nós temos a convicção de que nós não estamos limitados apenas a este tempo, apenas a este momento. Nós vivenciamos hoje crendo que Deus está nos condicionando e preparando o nosso amanhã. Nós vivenciamos hoje crendo que Deus tem uma eternidade toda para nós estarmos do seu lado, podemos desfrutar da sua presença, podendo desfrutar da sua glória, podendo desfrutar das suas dádivas, podendo desfrutar do galardão, de tudo aquilo que ele tem preparado para nós. E o mais importante, irmãos, é que eu vejo ainda que na totalidade deste encontro, ele sopra o Espírito Santo sobre aqueles que ali estavam. Sabe o que eu vejo, irmãos? Parece que eles estavam sem força, sem ânimo, sem ímpeto de sair, de se locomover, de estar empenhado a aguardar aquilo que o próprio Jesus disse a eles: olha, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Mas o que eu vejo é que eles não estavam ainda lá no cenáculo aguardando, ou seja, eles não estavam pedindo, clamando, eles estavam aqui, na verdade, com medo ainda, mas quando Jesus se descortina, quando Jesus se revela para eles, parece que eu vejo esta cena mudada. Quem é que não pode lembrar-se da mesma condição com que os discípulos estavam vivenciando? Eram os discípulos de Emaús. A Bíblia diz que os discípulos estavam caminhando, 2 discípulos caminhavam e de repente Jesus os acompanha. E aí Jesus começa a perguntar a eles o que é que estava acontecendo, por que daquela tristeza. Parece que a gente vê aqueles homens caminhando, mas não estavam olhando com um objetivo frente às adversidades. Parece que os sonhos tinham sido frustrados.
Parece que os projetos tinham sido destituídos. Parece que eu os vejo caminhando e olhando para o chão. É assim, as pessoas que andam e caminham, elas olham para o chão, o medo, as tristezas, as amarguras, parece que fazem a gente perder o foco, perder a direção. Mas eu quero te dizer uma coisa: no teu caminho hoje chegou Jesus, e Ele está fazendo você lembrar de tudo aquilo que Ele já prometeu para você. Jesus tem vitória para você, Jesus tem vitória para a tua casa, Jesus tem vitória para a tua família, Jesus tem vitória para o teu casamento, Jesus tem vitória para todas as adversidades que você possa pensar em existir. Ele tem a solução, e Ele tem uma palavra. E sabe qual é a palavra para você nesta tarde, nesta noite ou nesta manhã? É a palavra que vai ao encontro da tua necessidade, e a palavra dele é: tenha paz, receba paz, paz seja com você, paz seja com a tua vida. Você precisa desta verdadeira paz. O homem fala muito de paz, mas a verdadeira paz só Jesus pode dar. A Bíblia diz que Cristo é a nossa verdadeira paz. Em Cristo é que nós temos esperança. Como ter esperança em meio à crise? Crendo nas promessas que Ele definiu para nós, crendo em tudo aquilo que Ele definiu para as nossas vidas. Agora os discípulos caminham, e na metade do caminho eles convidam aquele que para eles era forasteiro, porque a tristeza não os deixava enxergar que era Jesus. Mas sabe o que acontece? Jesus os acompanha, e quando Jesus senta à mesa e Jesus começa a conversar com eles no partir do pão, eles entendem que aquela fala é diferente. Sabe por quê? A fala de Jesus é de esperança. De repente a fala da mídia tem chegado aos nossos ouvidos e tem trazido para nós de forma pessimista um mundo totalmente perdido. Mas eu quero te trazer agora uma palavra de vitória, porque Jesus está trazendo paz para nós, a esperança para a nossa vida, a esperança para este mundo em crise, a esperança para essas pessoas que estão desorientadas. Ei, querido, Jesus é a paz que você precisa. Ei, entenda uma coisa: há tantas pessoas neste momento querendo tirar a sua própria vida, porque acham que já chegaram ao fundo do poço. Ei, não chegou não. Tem alguém que pode te dar a mão e te tirar daí. Sabe quem é? É Jesus. Ele está de mãos estendidas para você, mostrando o tamanho do seu amor. Assim como ele encontrou os discípulos e mostrou para ele as marcas das mãos, a marca da lança que perfurou o seu corpo, demonstrando o tamanho do amor pelos discípulos, ele também demonstra para você nesta hora. Jesus, ele traz a paz que você precisa, que você tanto procura. Eu quero te dizer que ele nos proporcionou este momento de quarentena, e aí eu quero te dar um conselho: não use este momento para brigar com teu marido, com teu esposo, com teu filho, ou seja lá com quem seja. Não, use este momento para desfrutar das dádivas que só Jesus pode dar. E a maior dádiva que temos e recebemos nesta hora é a paz, que excede todo o nosso entendimento. Com a paz que só Jesus pode dar, você consegue cadenciar a tua vida, e a tua vida precisa ser cadenciada em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus, e através desta paz, que você vai mandar embora agora todo o pessimismo. É que você agora vai mandar embora todas as doenças de ordem psicossomáticas que querem trazer medo, querem trazer pavor. Jesus é a esperança, Jesus é a paz, e além de tudo, ele nos condiciona o Espírito Santo, que nos faz encher o pulmão de ar e poder bradar e dizer: olha, se existe algum espírito maligno que tenta me trazer temor, há poder no nome de Jesus. Irmãos, brade aí na tua casa, expulse todos estes demônios que tentem trazer temor, que tentam trazer pavor, que tentam trazer medo, que tentam trazer doença. Que nesta tarde você seja impactado, que a glória de Deus, que a paz que excede todo o entendimento te alcance, que as bênçãos do Senhor estejam sobre nós e que tenhamos outras oportunidades como essa. Que Deus te abençoe, que você continue crendo que Cristo é a nossa verdadeira paz.
Que Deus abençoe. Amém. Fique na paz. Amém, queridos? Esse foi nosso vídeo de hoje, tá? Então, inscreva-se aqui no nosso canal, curta, compartilhe esse vídeo, compartilhe aí o vídeo, ative o sininho de notificação para receber um aviso sempre que postarmos um novo vídeo. Queremos você sempre conosco, tá bom? Então, compartilhe aí, faça a tua parte e com certeza você será ricamente abençoado e nós teremos o imenso prazer de estar com você em todos os momentos. Deus te abençoe e no Senhor a nossa vitória.